Deus pela atmosfera que está este lugar. Glória a Deus por essa manhã. Glória a Deus por esse momento de adoração. Irmãos, presença do Senhor neste lugar, irmãos. Espero que com essa mesma intensidade, sabe, você tenha sido encontrado durante esse momento, aquilo que o Wesley entregou essa manhã. Glória a Deus, mano. Você sabe que eu te amo demais, cara. Te amo demais. Amém, Padre? Mais um domingo para a glória de Deus. Quinta-feira eu estava ausente, quinta-feira eu estava trabalhando e eu vi que foi uma noite muito especial também. Caião deu sequência na nossa série Mulheres Bíblicas, onde ele pregou sobre Débora, uma grande juíza. Aliás, essa mensagem ela subiu para o YouTube ontem, então se você não assistiu, se você não esteve aqui na quinta-feira, que você assista ela. Tenho certeza que você vai ser muito edificado, muito tocado com essa palavra aí da última quinta. E aumente suas expectativas para a quinta agora. Carol que vai estar trazendo aí a exposição de mais uma personagem. Creio que vai ser uma bênção também, amém? Então antes de entrar na palavra, irmãos, quero dizer a vocês como eu amo essa igreja, irmãos. Como eu amo de verdade cada um de vocês. Como eu amo viver esse ministério aqui com cada um de vocês. Para mim é uma alegria muito grande, sabe? É um prazer muito grande eu aprender, eu viver ao lado de pessoas assim como vocês, sabe? Eu estou muito emotivo, muito coraçãozinho, muito amor, sabe? Eu amo muito vocês. Por que eu estou falando isso? Antes de entrar na mensagem. Na última sexta-feira eu estava no aniversário de 1 ano da filha do meu irmãozão. E ali eu conversando com um pastor, um amigo, ele abriu ali o coração para mim de vários desafios que ele tem enfrentado ali no ministério dele, várias lutas, sabe, irmãos, que a gente muitas vezes enfrenta quando a gente está nesse fronte mesmo do ministério. Muita situação difícil ali, ele abriu o coração para mim e sem muita demagogia, sabe, irmãos? Estou até falando difícil hoje, irmãos. Vou falar no podcast, daqui uns dias tem que falar bonito, né, irmão? Mas trocando ideia com esse cara, a gente batendo um papo e ali ele abriu muito o coração comigo e ele não plantou uma igreja assim como nós plantamos, ele assumiu uma igreja que está vivendo um processo de revitalização. E ali ele tem passado diversas lutas, diversas coisas que antes não era na prática que ele vivia, ele somente escutava aquilo. Irmão, sem hipocrisia, problema nós temos, dificuldades aqui neste lugar a gente tem também. Só que eu amo de verdade, irmão. Eu amo de verdade viver com cada um de vocês, porque Deus colocou pessoas que não abandonaram esse barco a ponto de deixar o B.O. cair só nas minhas costas. Existem pessoas que colam ombros em mim aqui e estamos juntos de verdade mesmo. Falei para ele, cara, eu tenho esses problemas também, mas eu não consigo ver essa dificuldade toda. Talvez não, mas eu creio que Deus colocou cada um de vocês para estar aqui, para juntos a gente caminhar na mesma direção, e com isso o problema, a dor, a dificuldade, ela não é maior do que aquilo que está em nós, daquilo que nos une. E eu fiquei muito feliz assim quando eu falei com ele. Eu falei, caramba, na nossa igreja também tem muita coisa difícil, tem muita coisa complicada. O ministério não é fácil. E da mesma forma, o meu ministério não é fácil, mas às vezes o seu ministério também não é fácil. Cada um tem um ministério aqui. Não é só porque eu estou nessa posição de fala aqui com o microfone na mão, só eu tenho meu ministério. Cada um de nós temos. E viver o ministério não é fácil. Viver o ministério é um negócio complicado, irmão, e é muito difícil. Mas eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês. Porque problema a gente vai ter, porque ministério envolve pessoas, envolve gente. Quando gente está envolvida, irmão, vai ter um atrito ou outro, vai ter um estresse ou outro, e é normal. Porque nós sabemos que nós somos partes do mesmo corpo. E o corpo, irmão, é osso batendo em osso, é barulho de osso mexendo. Isso é normal. Mas glória a Deus, de verdade, eu amo demais ver isso aqui. Eu amo demais acordar meus domingos pela manhã e vir nesse lugar. Eu amo demais viver isso aqui na segunda-feira, quando a gente está lá
conversando no grupo, cada sermão que é elaborado, sabe? Eu amo viver isso aqui. E glória a Deus por cada um de vocês, porque nesses um pouco mais aí de 6 meses, não passou nem um dia de eu falar assim: Deus, eu estou sozinho nesse barco. Ele colocou pessoas para estar remando junto, para estar caminhando, e cada vez a gente vê pessoas chegando, pessoas se aproximando, e glória a Deus, porque o fardo não tem ficado pesado. Então eu falei com ele abrindo ali aquelas lutas para ele, vou compartilhar um pouco dessa ideia que eu estou dando ali naquela sexta-feira. Falei para ele, cara, é muito normal esses problemas, mano. A gente vai ter problemas na nossa vida, a gente vai ter problema na nossa casa, a gente vai ter problema no nosso trabalho, e a gente vai ter problema também na nossa igreja. Não vai ser um negócio isento de problemas, não vai ser diferente. E muitas vezes a gente acha que, não, eu estou vivendo meu ministério com o Senhor, então tudo vai dar certo, tudo vai ser um mar de rosas, tudo vai florescer, tudo vai ficar bonitinho. E muitas vezes, irmão, a gente precisa entender que não vai ser assim. Vai ter um momento que às vezes é um pouco chato, mas que a gente consiga sempre olhar e entender, irmão, que aquilo que nos une tem que ser muito maior do que as diferenças que nós temos. Aqui somos diferentes, irmãos, cada um é de um jeito, cada um foi criado de um jeito, cada um tem um costume, cada um tem um hábito, mas que a gente possa ter isso no coração. Aquilo que nos une é muito maior, irmão, é muito maior, muito maior. Problema, B.O., dor de cabeça a gente vai ter, mas glória a Deus, irmãos, glória a Deus por cada sim de cada um de vocês, pela entrega de cada um de vocês. Glória a Deus. A base, irmãos, não é eu, não é a minha casa, não é o Wesley que está comigo desde o começo, mas, irmãos, somos cada um de nós aqui que entrega o seu melhor vindo aqui adorando ao Senhor. Essa é a nossa igreja, irmãos. Glória a Deus por isso. Eu fiquei muito feliz, sabe? Muito feliz, irmãos. Um dia eu até pensei, um dia eu até orando com o Senhor, eu falei, Deus, quanto B.O., quanta dor de cabeça. Nunca questionei, nunca duvidei daquilo que Deus colocou no meu coração, daquilo que Ele me comissionou a viver, mas eu confesso para vocês que por alguns dias, alguns momentos eu falei, Deus, como o negócio dá trabalho, como é difícil essa administração de pessoas, porque, irmãos, isso aqui é a coisa mais fácil para mim, pelo menos, porque eu vivo isso há muitos anos. Então, o elaborar um sermão, pregar uma mensagem é o mais fácil, mas o difícil é quando isso aqui acaba, irmãos. Essa é a parte mais difícil, onde a gente precisa lidar com um monte de coisa. Cada um de vocês tem um problema, e a partir do meu sim, significa que eu quero ajudar a resolver esse problema. Então agora eu arrumei o problema do Caio, eu arrumei o problema do Wesley, eu arrumei o problema da André, e juntos a gente tem um monte de problema para resolver. E um dia eu pensando, sabe, irmão, falando, Deus, como as coisas não são fáceis, como as coisas são, como poderia ser tudo mais prático, muito mais fácil. Eu senti no meu Espírito Santo, sabe? Eu senti no meu Espírito, Senhor, fazendo, apesar, se fosse algo fácil, se fosse algo simples, eu não precisaria ter mandado meu filho naquela cruz. Se o ministério fosse algo muito fácil, sabe, Moisés não teria perdido a cabeça e quebrado aquelas tábuas da lei. Se fosse um negócio que não gerasse um estresse, um certo desconforto, Moisés não teria perdido a cabeça naquela pedra de Meribá e batido na pedra com raiva, porque o negócio às vezes fica enérgico, às vezes o negócio fica explosivo, irmãos. Então as coisas não são fáceis. Neemias um dia tirou no tapa o cabelo dos caras, por amor, mas de como é difícil. Então, glória a Deus por cada um de vocês, porque toda essa dificuldade, irmãos, nós levamos em amor, nós levamos em parceria, e eu me sinto muito honrado com essa igreja, de verdade mesmo. De verdade eu me sinto muito amado por cada um que se envolve, por cada um que participa. Quando eu não estou no culto, as coisas acontecem, sabe? Eu estou trabalhando, o Caio veio com toda a equipe aí, desenrolou o bazar, foi uma bênção. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus que não existe uma dependência apenas, sabe? De um cara estar ali, mas existem pessoas comprometidas fazendo um negócio. Irmãos, eu fiquei muito feliz com isso. E eu falei para ele, cara, não é para aventureiro mesmo o ministério, cara. Por mais que existam muitos, o negócio é sério. O negócio vai ser dias que vão tirar o sono, como tiram os meus muitas vezes.
como às vezes você perde a cabeça, muitas vezes, como muitas vezes você não sabe o que fazer, você fala, Deus, o que eu faço, Senhor? Mas esse é o ministério que o Senhor nos chamou para viver. Pessoas, irmãos. E quanto mais chegam pessoas, mais problemas chegarão. E essa é a lei. É assim que vai funcionar. Antigamente, quando nós éramos um grupo só de 20 pessoas, os problemas eram menores. Hoje nós somos um grupo maior. Existe mais estrutura, mais recursos. Mas com isso, também vão vir mais problemas. Com isso vai vir mais adversidades. Então eu falei para ele algo. Eu falei, cara, se você realmente quer viver esse ministério, realmente arde no seu coração, entenda isso. Esteja preparado para se envolver com pessoas, cara. Cada vez mais, estar mais entrelaçado, porque a igreja são pessoas. A igreja não é simplesmente essas 4 paredes, um sermão que é pregado. A igreja é a nossa comunhão, irmãos. A igreja é nós estarmos juntos, estarmos conectados, estarmos chorando juntos no dia que um está precisando chorar, estarmos abraçando aquele que um dia precisa se abraçar. Eu tenho amigos pastores que já tiveram que celebrar um casamento à noite e um velório de manhã, e isso é um mistério. Isso é um mistério, é estar chorando um dia com aqueles que choram, mas à tarde estar se alegrando com aqueles que estão se alegrando. Então que você entenda, irmãos, que não vai ser um mar de rosas, não vai ser, as coisas não acontecem assim, não acontecem assim. Eu falei para ele, cara, minha máxima, mano, que eu tenho, eu posso te falar, pelo menos eu tento lidar dessa forma. Eu lido assim, cara, com os meus problemas, com as minhas dificuldades que eu encontro. Eu não empurro as coisas com a barriga. Eu não vou ficar levando problemas com a barriga. Às vezes a gente é muito tentado a levar as coisas no cansaço. Muito. Às vezes você na sua área profissional você pode levar as coisas assim. Às vezes o seu relacionamento ali, sabe, com o seu filho, com a sua mãe, você leva as coisas no cansaço. O que é levar as coisas no cansaço? Você sabe que existe um problema. Você sabe que existe algo a ser resolvido. Mas a gente fala, o tempo vai sarar isso aí. Deixa quieto, isso daí vai resolver, isso daí vai ficar de boa. Irmãos, eu confesso para vocês, eu já andei com muitos líderes na minha caminhada cristã. E isso é um defeito que é muito presente em muitos. Que as pessoas não resolvem seus problemas, e as pessoas simplesmente deixam de lado. Vão empurrando com a barriga as coisas, e isso gera mais problemas. Mais problemas. Eu falei para ele, cara, resolva seus problemas. Resolva os seus B.O., não fica. É difícil, é desgastante, mas entenda isso. Entenda isso. E ele falou, não, faz sentido, é que as coisas não são tão fáceis. Mas muitas vezes a gente precisa entender que o tempo, irmão, ele só cicatriza aquilo que já foi curado. Se a gente não curou, o tempo não vai cicatrizar. Vai ficar uma ferida aberta só jorrando sangue. E quando uma ferida aberta fica jorrando sangue, não tem um band-aid, irmão, é uma hemorragia que dá, e aí as coisas dão ruim. Então o tempo ele é muito importante, mas depois que as coisas estão resolvidas, resolva as coisas. Eu falei para ele, cara, resolva as coisas. Tem as coisas muito bem estabelecidas, cara. Não empurre as coisas com a barriga, porque isso só gera dor de cabeça. Isso nem fazia parte, sabe, irmãos, do sermão, mas eu amo vocês. Eu amo cada um de vocês. Eu amo viver, irmão, e acordar as minhas manhãs de domingo. Eu amo acordar, olhar para aquele grupo. Eu amo vir aqui de quinta-feira. Eu amo viver os problemas que eu vivo com cada um de vocês, porque tudo é aprendizado, tudo coopera para o nosso crescimento, para a nossa maturidade com o Senhor. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Glória a Deus de verdade, irmãos. Isso poderia até dar um sermão, uma boa mensagem, né? Resolva os seus sangramentos. Se você não colocar um band-aid, se você não estancar, as coisas só pioram. Então fala aí do seu irmão, vai resolver seus problemas. Amém? Glória a Deus. Grava isso, irmão. O tempo ele nunca vai cicatrizar as coisas. O tempo vai curar aquilo que você já resolveu. Não vai. Não vai. Quem nunca, né, irmão? Quem nunca? Não é quinta-feira, vou dar um testemunho aqui. E um dos ministérios que eu passei. Irmão, eu vivi uma tristeza muito grande no meu coração no final. Era um negócio muito difícil. Eu ir para a igreja, eu não queria
queria estar na igreja, e eu era um cara muito envolvido. Às vezes eu ia pregar e eu não queria pregar, e é um negócio muito ruim dentro de nós. E eu achava que eu ia resolver as minhas diferenças que eu tinha com o meu líder, com o meu pastor, simplesmente deixando as coisas de lado, deixando a água rodar. E eu falava, cara, deixa aí que o tempo vai curar. Só que a ferida ficava aberta em mim toda vez. Toda vez aquilo ficava em mim e eu não conseguia sentar e colocar as cartas na mesa com o cara. Eu não conseguia falar para ele, sabe? Chegou a hora, cara, da gente bater um papo, mano, vamos resolver isso. E eu tinha muita ferida aberta dentro de mim. E eu achava que o tempo ia curar sem eu fazer nada. Só que eu percebi isso, irmãos, com o tempo. E eu, a minha casa, eu e a Carol lá, a gente falava, cara, o que a gente está fazendo? Porque o tempo ele não conseguia cicatrizar uma ferida que estava saindo sangue. Toda hora saindo sangue. E aí um dia a gente falou, cara, peraí, eu preciso curar essa ferida. Então eu vou marcar essa ideia, que eu preciso trocar ideia, eu preciso soltar o verbo, sabe, vomitar tudo. Muitas vezes a gente precisa vomitar tudo, porque o cara do outro lado nem sabe o que está acontecendo, nem sabe o que está se passando. E eu falei para ele, mano, eu vou vomitar tudo. Só que tem um detalhe, irmãos, eu descobri isso muito tarde. Eu descobri muito tarde, a ponto de quando eu decidi curar a minha ferida. Hoje eu já sou curado de todo o abuso ministerial, abuso sentimental que eu sofri. Hoje eu já sou curado, mas quando eu descobri isso já era tarde. E eu não conseguia mais continuar. Eu descobri tarde que o tempo não ia cicatrizar algo que eu não curei antes, algo que eu não resolvi antes. Com certeza você já ouviu isso, irmão. Os problemas de hoje são necessários a gente resolver hoje. Não é para resolver amanhã, não é para resolver daqui a um mês, porque amanhã vai ter os problemas de amanhã, daqui a um mês vai ter os problemas de um mês. E muitas vezes a gente coloca muita coisa na gaveta. Se você está devendo um boleto hoje, irmão, você tem que pagar hoje. Se você guardar ele na gaveta para pagar amanhã, você vai ter o boleto de amanhã e mais o boleto de hoje. Que a gente consiga de verdade, irmão, entender isso. Mas amém, aleluia. Aqui não tem ninguém que leva as coisas com a barriga, aqui não tem ninguém que vive de problema, amém? Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Abre comigo sua Bíblia, Josué capítulo 7. O título dessa manhã que Deus colocou no meu coração é: o que você tem na bolsa? Josué capítulo 7, vamos ler a partir do versículo 2. Versículo 2 de Josué vai dizer assim, vou ler aqui na Nova Almeida atualizada, você consegue acompanhar também pelo telão. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Avém, a leste de Betel, e lhes falou dizendo: vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade. E voltaram a Josué e disseram: não é necessário que todo o povo vá, bastam apenas uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Que você não venha fatigar ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim apenas 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali de Ai mataram os 36 deles e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras e os derrotaram a descer. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra, diante da arca do Senhor até a tarde. Eles, os anciões de Israel, puseram pó sobre a cabeça, e Josué disse: ó Deus, Senhor, por que fizeste esse povo passar o Jordão para entregá-los nas mãos dos amorreus? Por que estamos sendo destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouviram isso, nos cercarão e apagarão nosso nome da face da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então o Senhor disse a Josué: levante-se, porque está assim prostrado com o seu rosto. Israel pecou, Josué. Quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem me puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos.
viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, Josué, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Levante-se, santifique-se o povo e diga: santifiquem-se pela manhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Escuta isso, irmão. Há coisas condenadas no meio de vocês, ó base. Vocês não poderão resistir aos inimigos enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas erradas. Pela manhã vocês deverão se apresentar segundo as suas tribos, e a tribo que o Senhor designar por sorteio se apresentará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se apresentará por casas, e a casa que o Senhor designar se apresentará homem por homem. Presta atenção nessa história. Aquele que por achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo que tiver, porque quebrou a aliança com o Senhor e cometeu um ato infame em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez com que todo o povo se apresentasse segundo as tribos, e a sorte foi lançada e caiu sobre a tribo de Judá. Ele fez com que se apresentasse a tribo de Judá, e a família indicada foi a dos Zeraitas. Fez novamente como se apresentasse a família dos Zeraitas, homem por homem, e a casa indicada foi a de Zabadi. E o fazendo com que apresentassem a casa de Zabadi, homem por homem, o indicado foi Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Vamos concluir esse trecho. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, o Deus de Israel, e renda louvores a Ele, mas agora conte-me o que você fez, não me esconda nada. E Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi o despojo da guerra, aquela boa capa babilônica, alguns quilos de prata, algumas barras de ouro pesando mais de meio quilo, eu cobicei essas coisas e as peguei para mim, e eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda. Então Josué enviou mensageiros que foram correr da tenda de Acã, e eis que tudo estava nela, e a prata estava por baixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué, e todos os filhos de Israel as colocaram diante do Senhor. Então Josué e todo Israel pegaram Acã, filho de Zera, a prata, a capa, a barra, os filhos dele, as filhas, os seus bois, os seus jumentos, todas as suas posses, tudo que ele tinha, e levaram para o vale de Acor. Josué disse a Acã: porque você trouxe essa calamidade sobre nós, o Senhor hoje traz calamidade sobre você. Todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-lo, os queimaram. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor de sua ira. Por isso aquele lugar se chama Vale de Acor até o dia de hoje. Feche seus olhos, vamos orar. Você possa pedir a Deus nessa manhã que Ele venha me abençoar, que Ele venha trazer uma palavra de mudança, de transformação para a sua vida, através daquilo que Ele colocou no meu coração. Pai, eis-nos aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve, fala, Deus, que a tua igreja ouve essa manhã. Queremos ouvir a tua voz nessa manhã, Senhor. Queremos ouvir a tua voz. Fala em nossos corações. Fala de uma forma íntima e especial. Toca no íntimo, Pai. Queremos no poder da tua palavra, uma palavra viva e eficaz, mais afiada do que uma espada de 2 gumes, que vai separar alma e espírito, juntas e medula. Alcança, Pai, o mais íntimo do nosso coração nessa manhã. Espírito Santo, te entregamos toda a liberdade. Vem em todo o teu lugar nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Então, irmão, se você estiver em dia com o nosso plano bíblico de leitura anual, você está bem familiar com esse texto. Alguns dias atrás nós passamos por esse capítulo de Josué 7. Nós lemos esse texto, e aqui nós temos um grande guerreiro. Quem é esse grande guerreiro? Josué, o homem que o Senhor levantou para conquistar a terra que Ele prometeu ao povo. Aquela terra que Moisés só viu de longe, aquela terra prometida, ela teria que ser conquistada por um homem, e esse homem de guerra foi Josué. Esse foi o cara escolhido, esse grande guerreiro. Então nós vamos ler ali um pouco antes desse capítulo 7, que ele acabou de entrar na terra. A muralha de Jericó, ela tinha acabado de ser derrubada no grito. Se você conhece a história, você sabe, os caras deram
povos vizinhos, os povos que estavam a ser conquistados, estava todo mundo gelado. Falou: mano, o que está acontecendo? Quem é esses caras loucos que estão fazendo isso? Como assim? A muralha caiu. Como os caras invadiram, venceram tudo, arregaçaram com tudo. O Senhor falou: vocês vão destruir tudo, Jericó. Eu não quero que vocês peguem nada. Vocês não vão ocupar a vida de ninguém, e nem um tesouro, nem um despojo, nem uma riqueza vocês devem pegar. É tudo para ser queimado. Esse povo está reprovado. Essas coisas estão reprovadas. Eu não quero que vocês peguem nada. Foi isso que o Senhor havia dito para Josué, e ele orientou o povo. Então o povo estava vivendo grandes coisas com o Senhor. O povo tinha acabado de cruzar o Jordão. Da mesma forma que Moisés ele abre o Mar Vermelho, o povo passa em terra seca. Chega a hora de Josué para entrar na terra prometida. Eles se deparam com o Jordão, e ali Josué ora, e da mesma forma ele é usado por Deus, e o Jordão se abre da mesma forma que o Mar Vermelho, e o povo cruza o Jordão em terra seca. Aquele povo que não foi o mesmo do Mar Vermelho, porque aquele povo do Mar Vermelho morreu no deserto, foi o povo reprovado. Então agora os filhos, os netos daqueles homens, agora eles estavam vivendo a mesma coisa que os seus pais, os seus avós tinham vivido. O mar, o rio Jordão estava se abrindo, e eles entraram na terra prometida. Chegando lá, no grito, as muralhas se caem. O povo de Israel vence. Você sabe a história, tudo acontece ali, tudo se desenrola. Destruíram tudo, acabaram com tudo que tinha, fizeram tudo que precisava fazer, tudo bonitinho. O Senhor venceu. E aí você vai saber, irmãos, o próximo passo: nós vamos conquistar a terra. Então nós só vencemos uma luta, vencemos Jericó. Agora nós vamos lutar contra a cidade de Ai, a cidade vizinha. E aqueles caras com certeza estavam com muito orgulho. Os caras falaram: mano, nós estamos no chão, a gente cruzou o mar, a gente derrubou essas muralhas, ninguém segura a gente. E aí alguém falou para Josué: Josué, os caras são poucos lá, não precisa mandar todo mundo, vamos deixar o povo descansar aqui e de boa, só a gente consegue dar conta. E realmente talvez eles poderiam até dar conta, irmãos. Os espias vão, dão essa olhada, passam esse feedback, vamos lá. Só que aí você vai ver, irmão, que os caras vão perder essa luta. Esses 3.000 homens são massacrados, eles morrem. E aí Josué, que ficou, falou: Deus, o que está acontecendo? Como assim, Deus? Estamos fazendo tudo o que o Senhor está nos ordenando, estamos fazendo todas as direções que o Senhor nos passou. Como assim? O Senhor nos permitiu cruzar o Jordão, o Senhor nos permitiu derrubar a cidade de Jericó, toda fortificada com essa muralha, para agora morrer para essa cidade de Ai, para morrer para esse povo. Sério que é isso, Senhor? E o Senhor vai falar para Josué, como nós lemos aqui: Josué, resolve o problema que está no meio de vocês. Primeiro resolve, porque vocês estão errados. Existe uma confusão aí no meio de vocês, e enquanto vocês não resolverem, enquanto vocês não se conciliarem, as coisas não vão avançar, as coisas não vão progredir, a vitória não vai vir. Não vai vir. No meio de vocês há alguma coisa que precisa ser resolvida. É assim que acontece isso que nós lemos. Deus teve que falar para Josué: Josué, alguém aí meteu um louco aí no meio e pegou coisa que não era para pegar. Alguém aí está fazendo coisa que não era para fazer. Alguém aí no meio está frequentando um lugar que não é para frequentar. Está às vezes com usos e costumes que não eram para ter. Está com posturas, com relacionamentos que não deviam ter. Josué, alguma coisa está acontecendo aí. E aí ele fala como seria. E ele diz: vocês acham que vocês estão me enganando, Josué? Vocês acham mesmo, porque as coisas começaram a acontecer na vida de vocês? Vocês acham que agora vocês podem fazer do jeito de vocês? Vocês acham que agora vocês podem passar a perna em mim, o Senhor? Vocês acham que vocês estão enganando? Eu quero que vocês resolvam o que está acontecendo no meio de vocês, porque senão não vai vir vitória, senão não vai vir progresso, senão não vai vir. E todo o povo se apresenta, irmão. E esse versículo 14 é o versículo
versículo mais espiritual que vai ter nessa passagem que nós lemos. Ele é muito espiritual, porque como é que vai fazer? O povo se apresenta, imagina uma multidão. Eram 12 tribos, irmão, é muita gente, era muita gente. E aí o texto vai dizer que no sorteio Deus revela, irmão. É no sorteio que Deus revela. Deus revela, naquela época foi no sorteio. Hoje em dia tem as irmãs do POC. Hoje em dia tem umas irmãs que fala tudo, entrega. Hoje em dia tem um cara que tem a revelação de Deus. Naquela época foi no sorteio, irmão. Então saiu o sorteio, psiu, tribo de Judá, faz favor, vem cá. Sorteou de novo lá, agora Zeraítas, faz favor, todos. Irmão, eu fico pensando na Cana, como ele está? Falando, é possível que os caras vão me descolar no meio de todo mundo, os caras vão saber que sou eu que estou atrasando, sou eu que estou atrapalhando tudo. Não é possível. E Deus vai revelando a Josué. E Deus vai falando para Josué, à frente agora Zeraítas, a família de Zim, vem com a sua família. E aí na hora Josué vai lá, Acã, é você, mano, é você o cara, você foi o escolhido. E essa foi uma revelação que Deus passou para Josué. Isso foi algo que Deus foi direcionando muitas vezes, irmãos. Eu e você, e aqui eu confesso no meu coração, nós temos dificuldade para lidar com situações como essa. Nós não conseguimos acreditar, muitas vezes em episódios como esse no nosso dia a dia, a gente não consegue ter fé para acreditar que Deus continua revelando coisas, que Deus continua falando com o seu povo, que Deus continua entregando dons a pessoas. Nós temos dificuldade, nós temos fé para acreditar como aquele povo talvez tinha fé para acreditar, talvez que um Jordão se abre, que uma muralha é caída no grito, irmão. Se a Bíblia fala que é no grito, foi no grito, irmão. Foi no grito que aconteceu. Se a Bíblia fala que é um peixe que engoliu Jonas, irmão, eu acredito. Se falasse que foi uma sardinha, eu ia acreditar, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus para nós. Então, o povo tinha fé para acreditar em tudo isso, mas eles desacreditaram. Acã, na verdade, ele desacreditou que Deus poderia revelar que existia coisa errada no meio do povo. Existia coisa que precisava ser resolvida, coisa que precisava ser ajustada. Nós sempre achamos, irmão, nós temos essa consciência às vezes de Adão, de achar, sabe, que sempre vai ter um esquema. A gente sempre vai pensar, não, alguém cavetou. Talvez a Cã pode ter falado, mano, quem me trai? Será que o cara está casando do lado que falou? Porque a gente não consegue acreditar que Deus se relaciona com pessoas. Muitas vezes nós não conseguimos, irmão, revelar, acreditar em uma revelação, em uma manifestação de Deus. E assim, de verdade, seja honesto com você, irmãos. Seja honesto com você mesmo. Irmãos, um outro testemunho aqui muito rápido, irmão. Hoje não é quinta-feira, mas namorava com a Carol ainda, irmãos. Eu namorava com a Carol, época de namorada, a gente foi em um culto de jovens um dia, há muitos anos atrás, irmãos. Muitos anos atrás. Eu e a Carol fomos nesse culto de jovens, irmãos. E lá, eu não era muito crente, a Carol não era crente, a gente ia na igreja. A gente só ia porque meu pai era um cara que obrigava, eu tinha que ir. E glória a Deus por ele, porque hoje eu estou aqui. Mas ele obrigava, eu tinha que ir. E aí eu fui naquele culto com a Carol, comecei a namorar com ela, falei, e aí, vamos para a igreja? Não entendia muito, falei, vamos ver o que vai dar. E aí, irmãos, ela me contando esse testemunho depois, não sei se ela já contou aqui isso. Ela falando para a gente, a gente indo para a igreja, e ela falando, Deus, eu sou uma pedra no sapato desse cara, Deus, não tem nada a ver eu ficar com esse cara tem esse negócio aí de igreja, de vigília, mano, não tem nada a ver com isso, só estou atrapalhando a vida desse cara, não tem nada a ver eu ficar com esse cara. Você quer saber? Hoje é o último dia, não vou ficar atrasando, às vezes ele pode encontrar uma mina firmeza, e eu estou aqui atrasando o lado dele. E ela foi na oração assim, irmão, e a gente chegou naquele culto, irmão, a gente chegou naquela igreja, irmão, era um culto daqueles bem pentecostal, nível hard assim, irmão, que tinha quase gente voando, sabe, aquele barulho de o bagulho era louco. E aí uma hora separou os homens das mulheres, escuta, separou os homens das mulheres. Eu não conhecia ninguém, a Carol não conhecia ninguém também, a gente tinha um amigo conhecido, mas a gente tinha um amigo conhecido, enfim, cada um foi pro seu canto. Irmão, resumindo o testemunho, o pastor chegou diante dela, chegou para ela
falou assim: é o seguinte, Deus manda te falar que você não é um tropeço na vida do cara, você vai casar com esse cara, você vai ter filho com esse cara, você não desiste do relacionamento com esse cara. Assim diz o Senhor, virou as costas e saiu fora. Irmão, para ela tinha que acontecer desse jeito, porque ela não era crente. Mas talvez eu e você, se Deus usa o irmão aqui para falar, você vai falar assim: quem que aguentou? Quem contou? Porque a gente não acredita que Deus fala. Às vezes a gente não acredita. Às vezes a gente fala assim: não, estou contando meu bagulho com o Wesley aqui, mano, o Wesley já raspou com o Lucas lá. Não acredito, mano, que vergonha. E a gente não acredita que Deus revela, que Deus fala. A gente tem essa dificuldade, irmão. A gente tem muito essa dificuldade. E agora eu e você, crente maduro, a gente tem mais dificuldade vivendo nessa época cristã contemporânea, irmão. Porque eu confesso para vocês, irmão, sempre nós temos dificuldade para acreditar devido às experiências passadas que nós temos. Devido a tanta coisa bagunçada que a gente viu, sabe? Tanta coisa errada, a gente tem dificuldade de acreditar que realmente Deus continua falando, Deus continua revelando, Deus continua entregando, Deus continua fazendo. Existe uma dificuldade em nós de acreditar. A gente se torna pessoas um pouco céticas, um pouco frias, um pouco, sabe, cabreirona, desacreditada das coisas. Porque existe muita enganação, existe muita palhaçada, existe muita mentira. Então é natural a gente ficar assim, irmão. Eu não digo você, mas infelizmente nós somos assim, irmãos. Nós temos essa dificuldade, irmão. Às vezes, se você receber uma palavra de conhecimento, você vai pensar 30 vezes para saber se realmente Deus está falando com você, pelas experiências que a gente já teve, irmão. E devido a esse momento que a gente vive, parece que um elo foi quebrado. Um elo foi quebrado porque muitos abusos nós já vivemos no passado. Muitos caras aproveitadores da fé enganaram pessoas, enganaram homens. Às vezes você já foi enganado em uma outra igreja, sabe? E aí você tem uma dificuldade de acreditar. E aí às vezes a gente vive com esse bloqueio, porque a gente foi enganado por, sabe, charlatões, homens que só queriam abusar de você, só queriam do seu talento, só queriam do seu dinheiro, só queriam do seu serviço. E aí entregavam coisas que não vinham do Senhor. E agora a gente tem uma dificuldade para receber aquilo que de fato é de Deus. Existe esse bloqueio em cada um de nós. Eu acredito que não é só comigo isso, irmão. Eu acredito. Às vezes você pode falar: mas como assim, pastor? Irmão, as enganações que você viveu na sua experiência, na sua vida, tanta coisa que você já viu tão bagunçada, tanta coisa que você olhar e falar: não é verdade esse bagulho não. E aí você vê que não é verdade mesmo. Você vê que não era verdade, você vê que era tudo manipulado. E eu não estou falando aqui, né, de você crer em Deus. Não, irmão. Nós somos uma igreja, nós cremos em Deus, nós cremos em Jesus. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Eu estou falando, irmão, da gente acreditar na ação dele, naquilo que ele pode fazer hoje, naquilo que ele pode operar hoje, naquilo que ele pode entregar, revelar para a igreja hoje. Existe esse certo bloqueio, irmão. Vamos lá. Quem aqui acredita que um cadeirante pode levantar da cadeira de roda? Quem aqui acredita? Amém? Glória a Deus. Todo mundo acredita. Aleluia. Vocês têm fé para acreditar que, se Deus quiser, um cadeirante pode levantar. Amém? Todo mundo tem essa fé. Somos uma igreja, nós acreditamos. Mas presta atenção aqui, irmão. Se chegar um cadeirante aqui agora, e assim, se não for eu que estou pregando, porque vocês me conhecem, vocês sabem da minha integridade, a maioria de vocês aqui já me conhece há um tempo, sabe do meu caráter, mas vamos colocar que é um amigo, um pastor que eu chamei para pregar, um cara de fora, veio pregar aqui hoje, e o cara está pregando e foi um cadeirante que chegou aqui. Irmão, seja honesto com você, irmão. No meio do culto esse cadeirante levanta. Seja honesto com você, irmão. Seja honesto com você. Será mesmo que esse cadeirante dela vindo desse maluco aí que eu nem conheço? Não, seja honesto, irmão. Verdade. Verdade. Será mesmo que levantou? Será mesmo? Nunca vi esse cadeirante. Nunca vi esse cara. Seja honesto. A gente tem esse bloqueio, irmão. A gente tem esse bloqueio de tanto cara enganando, de tanta frustração passada. A gente tem esse bloqueio de acreditar que Deus pode fazer. Que a gente não venha esquecer, pelo fato de ter muito sem vergonha, que a gente não
não esqueça que Deus continua fazendo, Deus continua operando, Deus continua revelando, Deus continua realizando sinais e maravilhas na igreja. Que pela massa que às vezes estraga, que você não deixe de acreditar naquilo que o Senhor pode fazer na sua vida, naquilo que é uma verdade para você. No fundo, muita gente brincou com a nossa fé, muita gente brincou, muita gente brinca de ser igreja, muita gente brinca com as coisas, e aí a gente cria essas barreiras. Que a gente possa ter essa oração essa manhã, sabe? Senhor, quebra essa barreira, eu quero ser um cara mais espiritual, Senhor. Não quero ser esse profético maluco que vê anjo em tudo quanto é que é lugar. Não, Deus, eu quero ser um cara lúcido, mas acreditar na ação do Senhor. Porque muitas vezes a gente não consegue acreditar, irmão. Muitas vezes a gente não consegue, sabe? Acreditar que Deus pode fazer. Por isso que a gente precisa voltar lá no começo, irmão. Voltar lá para o início das coisas. A gente precisa voltar lá para o início, voltar ao primeiro amor. John Stott, ele vai dizer: a fé que recebe a Cristo precisa vir acompanhada pelo arrependimento, que rejeita o pecado, que rejeita a incredulidade, irmãos. Se nós cremos no Senhor, nós precisamos rejeitar toda a incredulidade e começar a acreditar. E aqui eu não estou falando para você acreditar em qualquer coisa que qualquer louco está falando, não, irmão. Mas ter um relacionamento com Deus e acredite que, de fato, pode ser. De fato, irmão. Se você tem um relacionamento com o Senhor, Deus nunca vai usar um irmão para falar aquilo que Deus não já está falando com você. Ele vai testificar aquilo que Deus já falou com você. Então que nós possamos ser maduros, irmãos. Às vezes a gente vai em lugares e tem aquele monte de profecia, o eis que te digo, e assim fala o Senhor. Irmão, eu falo todo dia com Deus, Deus nunca falou uns negócios desse aí para mim. E aí usou agora. Que a gente esteja também um pouco maduro, um pouco lúcido com as coisas. Que a gente não seja emocionado. Então que a gente possa de verdade, irmãos, voltar ao primeiro amor, sabe? Voltar a ser criança, irmão. Tem aquele louvor, né? Como é que é? Quero ser como criança. Lembra? Amar pelo que é. Voltar à inocência. Olha isso, irmãos. Acreditar em ti. Olha agora o que acontece. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente. Aí a gente deixa e deixo de simplesmente não podemos viver. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu amado, Senhor. Aleluia. Não podemos, irmãos, não podemos viver, não podemos deixar de simplesmente crer, irmão. Muitas vezes a gente deixa na nossa caminhada, quando a gente vê, a gente não acredita mais em nada, irmão. Em nada. A gente se torna independente, às vezes a gente se acha muito maduro, muito bichão na fé, e a gente não acredita mais nas pequenas coisas, nos pequenos cuidados do Senhor. Irmão, rasga meu coração, irmão. Eu amo Wesley, irmão. Vê a adoração aqui essa manhã, irmão. Vê a entrega, vê a fé que está no coração dele, porque eu sou próximo dele, eu sei o que ele vive, irmão. Irmão, isso é fé, irmão. Isso é nós vivermos pela fé, acreditando, irmão. Isso é nós termos fé. Mas continuando aqui, o título da mensagem era: o que você tem na bolsa? O que você tem na bolsa? Deus falou e ele foi muito claro com Josué. Josué, na cidade de Jericó ninguém é para pegar nada, ninguém é para segurar nada, não é para poupar ninguém, é ferro, sério, eu quero tudo, queima tudo, eu não quero que ninguém pegue nada.
Eu não quero que ninguém faça nada. Deus foi muito claro, irmão. E aqui essa manhã que você possa fazer uma auto-reflexão. O que você pegou do mundo? O que você pegou da sua velha natureza? O que você pegou e ainda guarda com você? Às vezes é por isso que as coisas não estão andando. Às vezes é por isso que a vitória ainda não chegou. Porque existem coisas que você está segurando e o Senhor falou: eu não quero, eu não aceito isso, eu não vou aturar. Se você me quer, automaticamente isso você precisa recusar. O que colocamos na nossa bolsa, irmão? O que você colocou na sua mochila? Hoje é pochete. O que você colocou na sua pochete, irmão? Que Deus está falando para você. Isso não tem que estar aí. Isso não tem que estar aí no meio. Você tem levado coisas para cima e para baixo, irmão. A Cã levou para dentro do acampamento, irmão. Às vezes você leva para dentro da sua casa coisas que o Senhor não quer que você leve. Às vezes você tem relacionamentos que o Senhor não quer que você leve para a sua intimidade. Às vezes você abre seu coração para pessoas que o Senhor não quer que você abra seu coração, irmão. O que você tem colocado na bolsa, irmão? Um pecado, uma mania, um vício, um costume, eu não sei, irmão. Eu não quero aqui nomear o seu pecado, eu não quero aqui nomear o seu despojo de guerra. Mas que você entenda o que você colocou na bolsa. Às vezes é isso que está impedindo você de avançar. Às vezes é isso que está impedindo você de progredir. Às vezes é isso que o Senhor está falando: eu não vou abrir a porta, eu não vou fazer acontecer enquanto você não tomar tempo, enquanto você entender que não é de qualquer jeito. Não existe eu ser o Deus que abençoa e você ser o safado que vive essa sem vergonhice. Você traz vergonha para o meu nome. Você traz vergonha para o Evangelho. Porque mais cedo ou mais tarde uma pessoa vai apontar e vai falar: cara, você é crente fazendo isso? Você é crente vivendo isso? Olha a vergonha que traz para o nome do Senhor. Muitas vezes, irmão, as coisas ainda não aconteceram porque Deus está poupando. E está falando que hora que você vai tirar isso da bolsa, que hora que você vai queimar o que eu estou falando que precisa queimar. Muitas vezes, irmão, nós somos enganados pelos nossos olhos, da mesma forma que a Cã foi. Era um despojo top, sabe? Era uma capa bonita, era prata, era ouro, estava tudo lá, mano. Pô, eu lutei, eu conquistei, eu derrubei tudo. Não pega nada eu vou pegar isso aqui. Eu vou queimar, isso aqui tem valor. Isso aqui é atraente para os meus olhos. Quantas vezes, irmãos, nós somos levados pelos nossos olhos, irmãos? Mas nós somos crentes para falar 2 Coríntios 5,7, que não andamos por vista, andamos por fé. Mas aí os nossos olhos que nos guiam, irmão. Os nossos olhos nos guiam em relacionamentos. Os nossos olhos nos guiam, irmãos, em oportunidades. Os nossos olhos nos guiam ministerialmente. E não é mais a fé que a gente fala que somos guiados pela fé. Nós queremos ser levados pelos nossos olhos. Preferimos às vezes pagar preço, irmão, do que simplesmente obedecer ao Senhor. A Cã quis pagar um preço. Quando Deus não mandou sacrificar nada, Ele só mandou obedecer. Muitas vezes, irmãos, eu e você prefere pagar preço, irmão, sendo que é só obedecer, é só fazer aquilo que o Senhor nos pede, irmão. Às vezes a gente sacrifica chamado, às vezes a gente sacrifica vocação, às vezes a gente sacrifica casamento, irmão, por sermos levados por aquilo que os nossos olhos são atraídos, por sermos levados por aquilo que os despojos nos atraem da vida, irmão. Os atalhos. O dinheiro foi muito atrativo para cá. Aquela capa babilônica, prata, ouro. Às vezes o dinheiro é algo muito atrativo que faz você negociar princípio, irmão. Às vezes você tem negociado o Senhor por causa de dinheiro. Às vezes existem Acãs aqui, irmão. Pessoas que têm negociado com o Senhor. Não, eu sou de Deus, mas nas minhas finanças não. Aí Deus não. Aí não. Aí eu cuido. O que você tem negociado com o Senhor, irmão? Será que nessa manhã, sabe, o Senhor não está te alertando? O Senhor não está te trazendo de novo, irmão? E falando: filhos, vocês estão sendo levados pelos olhos de vocês. Vocês estão sendo enganados por aquilo que o vento vai levar. E estão deixando de lado aquilo que é eterno. Muitas vezes nós somos muito infantis, igreja, de achar que tudo que é bom é de Deus e tudo que é ruim é do mal. A gente é uma igreja às vezes muito infantil. Não, se é bom é de Deus, se é ruim é do mal. Ah,
Se fosse ruim, Acã não tinha pegado. Se Batseba fosse feia, Davi não tinha adulterado. Não vá por aquilo que seus olhos estão vendo. Antes seja guiado pela fé, por propósito. Entenda que o Senhor responde a sua oração. Não, eu quero um trabalho, Senhor, que eu vou trabalhar assim, assim, assado. Aí aparece a primeira coisa aí, que você já tem que trampar logo no domingão. E na quinta noite, você folga de segunda, terça e quarta e sexta. Você só trabalha de quinta noite e domingo. Aí você fala, aleluia, vou trampar só 2 dias. E aí você não vive aquilo que Deus está falando para você. Você pediu uma coisa, ofertaram outra para você e você abraçou, irmão. Porque os seus olhos parecem ser bom, o salário parece ser bom, o cara é bonitinho, parece ser de boa. Aí convém, né, irmão? A gente só quer usar o versículo 2 Coríntios 5,7 quando nos convém. Não, eu ando por fé, eu ando por vista. Quando a vista está zoada, né? Quando você está míope, quando está embaçado, quando está sujo. Agora, quando está bom o negócio, sempre é Deus que está operando, Deus está na vitória. Estou aqui nos esquemas, mas está dando certo é porque Deus está honrando. Como assim, meu irmão? E aqui é um exemplo mais simples, irmão. E aqui, para a gente ser honesto, meu irmão, já como honesto aqui com a nossa falta de fé em muitas áreas. Irmão, você, moça solteira, homem solteiro, não sei se tem alguém, o meu irmão está aqui, tem alguns solteiros também. Mano, aparece lá, a varoa está sozinha na igreja, sozinha. Aí aparece lá, tem o Chicão, o cara lado a lado do pastor, parceiro, o cara trabalhador, o cara ponta firme, serve na igreja, tá ali, responsa, tá correndo atrás, tá ali, só não estourou na vida ainda, mas é um cara de Deus, o Chicão, lado a lado do pastor, quer ser presbítero, quer ser homem de Deus. Aí a varoa está orando para o homem de Deus, mas aparece o Enzo. Aí o Enzo lá fora, carrinho zero, bonitão, bombadinho. Aí, ele só falta ser crente, o Enzo. Mas já tem tudo. Irmão, não tem nada. Não tem nada, só falta ser crente. Muita gente vive as coisas como ministério, irmão. Eu estava conversando com esse pastor aí na festa que eu comentei no começo do culto. E ele é solteiro. E ele falou, cara, eu estava num relacionamento onde parecia que eu estava no ministério. Eu evangelismo. E não dá, cara. Não dá. Se eu quero viver o que Deus tem para minha vida, eu não posso viver de forma evangelística na vida. Eu tenho que ser um evangelista na rua, mas não na minha casa. Senão atrapalha o meu propósito, não atrapalha aquilo que eu quero viver. Você consegue entender, irmão? Eu dei um exemplo aqui do Enzo e do Chicão, mas isso na área profissional sua, na área ministerial sua. Quantas coisas a gente é levado pelos nossos olhos, da mesma forma que Acã foi levado pelos olhos, aquilo que era bonito, aquilo que era atrativo, aquilo que, não pega nada, eu vou nisso aqui. E foi exatamente isso que destruiu ele. Foi exatamente isso que distanciou ele do propósito de viver tantas coisas que nós vamos ler, não hoje, mas se você ler na sua casa, que Josué vai conquistar, que as coisas que o povo vai viver. Acã perdeu tudo isso, porque ele foi levado pelos olhos dele, irmão. Foi levado. Acã foi levado pelos olhos e não pela fé, não pela obediência. O que você precisa nessa manhã, irmão? Ajustar o foco. O que você precisa? Em qual área da sua vida você precisa alinhar o foquinho da câmera? Coloca as lentes do Evangelho e vê o que está errado na minha vida. Porque aqui é a verdade, irmão. Se nós falamos que isso aqui é a verdade, então isso aqui tem que ser a lente. Eu tive uma situação essa semana. E eu conversando com a Carol, eu falei com ela, e eu falei, mano, qual a sua atitude em relação a esse problema aqui, a essa solução que tem? E ela falou, não, é aquilo, é uma saída. Eu falei, não, eu quero saber a saída. Nós não somos crentes de domingo, nós somos crentes todos os dias. Então, para tudo, a gente tem que olhar nessa lente. Nós temos que olhar nessa lente. Essa é a lente que vai falar o que é certo e o que é errado, o que é justo, o que é injusto, o que é correto, o que não é correto. E muitas vezes a gente quer ser mais, quer criar regras, irmãos. A gente quer criar ferramentas. O que base do Senhor, igreja, que o Senhor está falando, o que você coloca
na sua bolsa e precisa tirar. O que você guardou e não era para você ter feito. O que ainda está em você e o Senhor está falando que isso não cabe a você. Se você quer viver as orações que você tem me pedido, começa a tirar essas coisas da bolsa. Começa a tirar essas coisas que só está te atrasando. Eu não vou dar vitória enquanto você não se posicionar, enquanto você não se alinhar. Eu não vou. Não é porque aconteceu com a Cã, irmão, que não vai acontecer comigo e com você. Enquanto a gente não resolver essas pendências, as coisas parecem que não vão fluir. O grande príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele vai dizer que o Deus que nos concede que não fiquemos tranquilos, que Deus nos conceda que não fiquemos tranquilos com o pecado, pois estar em paz com o pecado é dormir a caminho do inferno. Que eu e você não fique em paz, irmão. Resolva os seus B.O. Olha para dentro da sua bolsa o que precisa tirar e tira. E tira. E tira. Se coloque de pé. Vamos encerrar, vamos orar. Creio que precisamos responder essa mensagem ao Senhor. Eu creio, Vaz, que o Senhor colocou você aqui essa manhã, sabe, para você estudar que você não tem que ser guiado pelos seus olhos, que você não tem que ser guiado pelas circunstâncias. Da mesma forma que existem coisas atrativas, irmãos, que você é levado às vezes, que você também não seja guiado por coisas negativas, por um cenário econômico, por um cenário financeiro, por um cenário político, que você não seja guiado a ponto de estagnar, a ponto de paralisar, mas que você seja guiado pela fé, pela palavra do Senhor, pela visão que o Senhor te deu. Não seja guiado por aquilo que seus olhos estão te mostrando, irmão. Que você essa manhã possa não simplesmente abrir uma bolsa, abrir uma pochete, mas que você abra o seu coração diante do Senhor. Rasgue o seu coração, se quebrante diante do Senhor e fala: Deus, tira tudo aquilo que não vem de ti. Tira tudo aquilo que tem impedido eu viver o melhor da vida aqui do Senhor. Tira tudo aquilo, Pai, todo relacionamento, toda proposta, todo convite que não tem te agradado. Senhor, me dê coragem para recusar, me dê coragem para sair, me dê coragem, Deus, para dar passos em direção ao Senhor e não aquilo que os meus olhos têm me interessado, têm me convocado, irmãos. Às vezes você pode falar: mas pastor, a Cã confessou e deu ruim para ele. Deixa eu te falar, irmão, versículo 26, a parte B vai dizer que assim o Senhor apagou o furor da sua ira, com o que a Cã precisava ter vivido. Que você possa entender, irmão, se você está aqui essa manhã, se você ouviu essa palavra e você sente: mano, tem muita coisa errada na minha bolsa, tem muita coisa errada que eu preciso arrumar. Deixa eu te falar, Jesus, ele pagou um preço por mim e por você, mas cabe eu e você se arrepender. É uma manhã de arrependimento, irmão. É uma manhã de arrependimento, de sermos levados tantas vezes pelos nossos olhos, pelos nossos próprios prazeres, irmãos. É uma manhã, irmão, que eu e você precisa olhar e dizer: Senhor, obrigado, Deus. Me muda agora, Senhor. Eu entendo que esse pecado, eu entendo que esse despojo da guerra que está comigo até hoje, ele é muito menor do que aquilo que o Senhor pode me dar. Mas Deus, me dá coragem para eu recusar, me dá força para eu dizer não, me dá força para eu olhar para frente e falar: eu vou viver diferente, Senhor. Que você, em nome de Jesus, saia daqui dessa forma essa manhã, irmão. Peça ao Senhor neste momento que o Espírito Santo venha, irmão, e revele a você coisas que precisam ser abandonadas da sua vida, coisas que precisam ser largadas, irmãos, coisas que precisam ser, que você precisa abrir mão essa manhã. Irmão, se você quer receber as suas orações, eu não sei a intensidade que é a sua oração, eu não sei, irmão, a intensidade que é a sua promessa, o seu sonho, mas, irmão, seja extravagante na recusa, seja radical com o seu pecado. Faça isso essa manhã, que você possa começar aqui já orando ao Senhor, irmão. Ore ao Senhor, irmão. Às vezes você está pondo em mãos em coisas que o Senhor, irmão, está falando não é para você. Às vezes você é alguém que está frequentando um lugar que o Senhor está falando não quero você ali. Às vezes você está aceitando propostas que o Senhor está falando não é para você.
eu não serei envergonhado. Que você saia daqui dessa forma, irmão. Que essa seja a sua oração essa manhã. O Senhor está falando, mas melhor é obedecer do que sacrificar. Toda manhã eu falo isso, irmão. Quase todo culto eu estou falando isso. Não fale que ama o Senhor somente da sua boca, mas é com as suas atitudes, irmãos, que você demonstra esse amor também. João 14:21. Aquele que me ama de fato, ele faz o que eu mando, ele segue os meus ensinamentos. São esses os verdadeiros. Que você possa entender, irmão, que o Senhor tem coisas boas para dar àqueles que Ele ama. Aleluia, irmão. Aleluia. Aleluia. O Senhor está falando aqui, irmãos. Pessoas que quebraram a aliança com Ele, assim como Acã quebrou. Pessoas que romperam com ela. Pessoas que por algum motivo, irmão, desviaram do propósito. O Senhor está falando, resolva isso. Resolva isso no meio de você. Que enquanto não houver solução, não haverá resposta, não haverá vitória. Resolva isso essa manhã, irmãos. Resolva as pendências que você tem essa manhã, irmãos. Que nós possamos ser uma igreja de homens, mulheres posicionadas no Senhor. Que assim como Josué disse ao povo, eu digo essa manhã, santifiquem-se mais. Santifiquem-se mais. Volte ao primeiro amor. Volte aos olhos do Senhor. Volte os seus olhos ao Senhor. Volte àquela chama do primeiro amor. Aquele começo onde tudo era perfeito, onde tudo era maravilhoso. Lembre disso. Traga à memória tudo aquilo que te traz esperança, aquilo que um dia queimou. Que isso seja uma gasolina para você. Eu quero orar com você. Se existe alguém aqui, irmão, que você sente que você rompeu, o Senhor está preparando essa manhã de reconciliação para você. Eu quero orar com você. Não fique constrangido, sabe? Pode sair do seu lugar. Nós vamos adorar ao Senhor, mas que você tenha coragem. Nós temos coragem, irmão, para pecar. Nós temos coragem para ramelar. Nós temos coragem para fazer tanta coisa errada. Mas muitas vezes nós não temos coragem de se quebrantar na presença do Senhor. Nós não temos coragem de falar: Deus, eis-me aqui, Senhor. Me quebra, faz um vaso novo, faz um homem novo, faz uma mulher nova, faz um pai novo, faz um profissional novo. Que essa